A única forma de se atingir o sucesso é ajudando os outros. Eu acho que vocês já ouviram várias vezes as pessoas falarem sobre isso, mas neste vídeo eu vou explicar com provas e factos porque é que eu afirmo isso e porque é que eu acho que é realmente ajudando os outros que tu consegues ajudar a si mesmo. Há sensivelmente 7 anos, 8 anos atrás, eu era um sonhador e fazia música. E pronto, aí está um exemplo. Depois do exemplo que vocês viram, eu fiz tantas músicas, eu fiz várias músicas, mas essa foi das músicas que mais deu-me notabilidade, criou-me respeito entre os artistas e muita outra gente. E também vou-vos contar nessa história porque há alguns anos atrás, quando iniciei, eu já fazia música desde criança, mas nunca achava que estava pronto, às vezes tinha uma boa letra e não tinha uma boa instrumental, depois não tinha uma boa melodia, então eu não tirava as músicas com muita facilidade, justamente porque eu sozinho não sentia que estava pronto para isso. Mas há 8 anos ou 7 anos, lembro-me que um jovem apareceu-me e o que havia nos feito marcar o meeting, na verdade, nem era o que acabou sendo. Era por uma outra coisa, mas na altura, quando o jovem estava a apresentar-se, ele foi dizendo quem ele era, de onde é que ele era e o que é que ele fazia. E nisso tudo ele mencionou que era um produtor de música. Olhei para ele, naturalmente, com alguma pequena dúvida, um pé atrás. Produtor, mas produz o quê? Não dei muita atenção a isto, mas uma dessas vezes eu disse, olha, quando tu chegares a casa, manda-me as tuas músicas, os teus beats, eu gostaria de analisar. Então ele mandou-me alguns beats e quando eu ouvi os beats, eu percebi que faltava técnica dentro daquelas músicas, ou das instrumentais, mas a criatividade estava lá. Dava para perceber que faltavam-lhe algumas coisas para que ele fosse um bom produtor, acima de tudo. Nisso tudo, andando o tempo depois de eu ter percebido isso, ganhei mais interesse. Eu peguei o jovem, fui assembleado. O Elput é meu amigo, mando um abraço desde já, o Elput e o pessoal todo assemblado. Fui ter com o Elput, eu disse ao Elput, eu gostaria que vocês treinassem este miúdo a ser um produtor. Vocês produzem aqui e fazem um monte de coisas. Pus a ouvir os beats e o Elput ouviu e topou. Mas ao mesmo tempo assemblado na altura tinha um monte de produtores e provavelmente seja na altura que eles ainda estavam a tentar acertar-se para criarem a estrutura da assemblado como ele era. Então havia ainda alguma dispersão de coisas, muita gente, era entra e sai, produtor, horários, muita coisa. E nesse sistema eu não entendi que o jovem pudesse desenvolver. Fui longe ainda. Tinha um tal do DJ Angel, que estava a abrir um estúdio na altura, e sentei com ele, fiz alguns pequenos acordos, e coloquei o rapaz ali, eu disse, vamos lá ouvir os beats do miúdo. Ele ouviu, também percebeu a mesma coisa que eu percebi. Que havia técnica, aliás havia criatividade e talento, mas faltava técnica. Graças a Deus ele topou. Ele disse, ok, cool, vou ficar com o miúdo e vamos ficar a trabalhar. Eu lembro-me de ter levado o rapaz, saído com ele fora do estúdio,
depois de ter acertado tudo. Eu disse a ele, dentro de 1 ano eu volto aqui e tu deves ou tens de estar em condições de produzir igual àquele senhor que está ali dentro. Ele olhou para mim e disse, confia, eu vou fazer isso e muito obrigado pela oportunidade. Eu, não te preocupes. E ainda perguntou, mas como é que tu conheces essas pessoas todas? Eu acho que não soube responder na altura, talvez nem saberia responder até agora, mas sempre dei muito valor à questão de networking, porque a vida, eu sempre tive um conceito sobre a vida. A vida é a quantidade de pessoas boas e úteis que tu tens no teu dia a dia. Eles é que fazem a tua vida. E dia seguinte ele começou, foi ao estúdio para produzir e ele foi vendo como é que produzia-se, como é que não produzia-se. Eu estava à espera que em 1 ano eu fosse lá e fosse encontrar o jovem e fazer as produções. Mas uma coisa disse-me para passar, passavam 6 meses, uma coisa disse-me para passar e quando passei tinha um monte de novidades lá. O jovem já estava a produzir tão bem, com todas as técnicas possíveis, que eu fiquei até boca aberta. Fiquei like, what? E foi muito nice. E ao mesmo tempo, eles sentaram comigo, um grupo todo do estúdio, produtores do estúdio, inclusive ele, sentaram comigo porque eles queriam levar o rapaz para juntar e criar um grupo. E esse grupo veio a chamar-se Afro Madjá. Na altura, quando disseram-me o nome Afro Madjá, eu ouvi o nome e disse, esse nome é tão bad, mas tão bad, que eu não sei como é que isso vai ser. Mas eles já haviam criado, já tinham uma estrutura toda, dei a confiança, eu disse, pronto, aprovo. O miúdo entra e fica dentro da Afro Madjá. E foi o que a Afro Madjá foi. Eu vou revelar o nome agora, que é para não ficarem com muitas outras dúvidas. O rapaz chama-se DJ Tárico. Neste vídeo vão passando algumas imagens dele. O fato é que, quando eu voltei, eu já era músico antes, mas não estava feliz com as coisas, ou às vezes era com letra, às vezes era com instrumental, às vezes era com muita coisa. Quem fez a música, a instrumental da música, que mais me deu notabilidade foi exatamente o DJ Tárico. Justamente porque ele já havia estado ali, já havia conhecido todas as técnicas e foi capaz de produzir na qualidade que eu esperei para poder tirar o produto fora. E não só. Em 1 ano, o mesmo DJ Tárico estava em casa do Bang, Lisa, a produzir músicas para Lisa, para Dama do Blink, produzir música para... Houve 1 ano que o DJ Tárico foi o melhor produtor do país, foi a pessoa que mais produziu. E não só, começou a produzir angolanos também, o Yuri da Cunha que o diga, o Mussuri que o diga, e muitos outros DJs, acho que mesmo Preto Show, muitas outras figuras de renome neste país. É uma lista enorme. Para quem conhece o DJ Tárico sabe muito bem que foi um estrondo, foi um sucesso e muita gente teve a produção do DJ Tárico. Chega uma altura também, passado algum tempo, começamos a fazer. Ele veio ter comigo e disse, estou a ter contactos de fora e eu não sei como lidar com isso. Tive de voltar a fazer-lhe a introdução. Comecei a fazer todas as negociações possíveis e vendemos alguns beats aos Estados Unidos e a muitos outros países. E pela primeira vez eu percebi a importância daquilo que eu havia feito. Não tinha ainda noção, mas naquele momento eu percebi a importância do que eu havia feito. Os beats, ou seja, as instrumentais, vendiam-se em Moçambique a 5 mil, 10 mil, 15 mil a 20 mil meticais. Mas chegou uma altura onde começamos a vender instrumentais a 2 mil dólares. Foi um uau! A música que mais deu-me sucesso, a música que mais deu-me notabilidade, foi produzida por alguém que eu acreditei e simplesmente dei a mão e ajudei. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente até hoje eu não teria essa notabilidade toda, ou o sucesso que aquela música foi.
Isso fez-me perceber o quão é importante a gente ajudar as pessoas que a gente percebe que têm algum talento e só precisam de nós para poder fazer o lift-up. Às vezes as peças que faltam para o teu sucesso estão nos pedidos de ajuda que tu ignoraste. Portanto, para mim é um crime não ajudar as pessoas, desde que eu note que a pessoa tem algum talento, mas falta algum item que eu tenho. Se eu percebo que a pessoa tem talento, I help. Este vídeo eu fiz justamente para vos mostrar o quão importante é ajudar as pessoas para o teu próprio sucesso. Muitas das vezes tu não atinges o sucesso justamente porque a pessoa que podia te ajudar com alguma coisa, com algum skill, foi a pessoa que tu ignoraste há 2 anos atrás. Essa pessoa ficou para a história. Precisava de ti para poder avançar, para poder estar num patamar que pudesse ajudar-te. Fiz uma música. A música, eu fui um dos primeiros artistas a ter o patrocínio do Faisal António. Um dos primeiros artistas a ter o patrocínio do Faisal António sem ser ninguém. E o meu vídeo foi estrondoso. Foi tão estrondoso que estreou não só em canais nacionais, também em canais internacionais. Mas era a minha primeira aparição como artista. E foi em um mês um estrondo autêntico. Organizei uma estrutura toda, criei condições no passado que foram ajudar-me naquele momento. Então não deixem de ajudar as pessoas. Tudo o que vocês estarão a fazer é ajudar pessoas talentosas, é criar possibilidades para o vosso próprio sucesso. Eu atingi o sucesso daquela música porque eu criei essas possibilidades. É a mesma coisa que eu faço hoje. Quando eu sento e tento dar dicas sobre empreendedorismo, é porque eu percebo que algumas peças para o meu próprio sucesso estejam perdidas por aí. E se eu vou dar o meu know-how, vou dar o meu testemunho sobre uma e outra coisa, alguma pessoa, alguém vai aprender disso, e essa mesma pessoa, no processo do meu sucesso, no processo da minha caminhada, eu vou encontrar a pessoa numa posição muito importante e que vai ser essa posição da qual eu vou depender para que eu tenha $1 milhão, por exemplo. Portanto, é muito importante vocês ajudarem as pessoas, porque são essas pessoas que podem criar possibilidades para o vosso próprio sucesso.